E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e você está na playlist aí do concurso da Marinha Aprendizes de Marinheiro. Curso esse aí totalmente gratuito de Química. Não se esqueça de baixar o material que está aqui na descrição do vídeo para você acompanhar as aulas. O material está muito bom, tem muita teoria e também tem os exercícios, né? Esses exercícios são de provas anteriores desse concurso. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todo o curso. Deixa logo o seu like aí, nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E vamos dar início à nossa aula de número 1 do nosso curso gratuito de Química. O primeiro assunto é propriedades da matéria. Assunto muito, tranquilo, muito tranquilo. Bote na tua cabeça que é muito tranquilo. E você vai ver que realmente é muito tranquilo. Propriedades da matéria. Antes de nós falarmos de propriedades, né? Primeiro a gente precisa saber o que é matéria. Não adianta eu estudar propriedade sem saber o conceito de matéria. Esse conceito você já está careca de saber e eu vou me utilizar dele aqui, que é o conceito clássico que todos os livros trazem, que todas as aulas os professores falam. O que é matéria, na verdade? É tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço. Olha só, tem massa e ocupa espaço. Esse computador aí, que tu está assistindo essa videoaula aqui, é uma matéria. Por quê? Tem massa. Está ocupando a tua estante aí, está ocupando o teu rack aí, está ocupando a tua rede, tu está ocupando espaço. A matéria ela se apresenta em diferentes estados físicos. Quais sejam? Nós temos o estado físico sólido, o líquido e o gasoso. Peraí, mas qual é a diferença entre eles? Aqui nós pegamos o exemplo da água. A água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado gasoso. Se nós observarmos para esta figura aqui, e observa aqui para as partículas aqui, o que está acontecendo aqui? As partículas estão muito concentradas, estão muito organizadas aqui, né? Estão bem amontoadas, né? Então, no estado sólido, a gente diz que as partículas estão mais organizadas, né? Se eu observar macroscopicamente, a forma no estado sólido ela é definida e o volume também é definido. Se eu pego, por exemplo, uma cadeira, coloco dentro de uma sala, a cadeira vai se manter com a mesma forma de cadeira. Ela não vai se adequar ao recipiente a qual ela está inserido. O volume da cadeira continuará o mesmo, certo? No estado líquido, o grau aqui de agitação das partículas é muito maior do que no estado sólido. No estado sólido quase não ocorre. É o nível aqui de mais baixa energia, de mais baixa agitação das partículas é no estado sólido. Aqui já começa a ter uma movimentação a mais. Então, por isso que te diz que no estado líquido, a forma é variável. Por que a forma é variável? Se tu colocas água dentro desse copo, qual é a forma da água? É a forma do seu recipiente. Beleza? E o volume? Se eu colocar 500 ml de água aqui, vai variar o volume? Não. Então o volume aqui continua constante. Constante. Já no estado gasoso, é onde está a movimentação maior das partículas. Aqui há uma movimentação maior, há um afastamento maior das moléculas. Aqui tudo é variável. Tanto a forma quanto o volume é variável. Beleza? Forma variável, volume variável. Você já viu falar de entropia? Entropia é um conceito que a gente vê lá na termoquímica, que significa o grau de desordem. No estado sólido, a entropia é menor. Por que é menor? Porque eu tenho uma desordem menor. No estado líquido, a entropia é um pouco maior do que no estado sólido. Já no estado gasoso, é o mais alto nível de entropia. Beleza? Porque há um grau de desordem muito maior. Agora vamos falar de propriedades da matéria. Para isso, nós vamos nos utilizar de duas classificações aí que os livros didáticos trazem. As propriedades gerais e as propriedades específicas. Quando te fala de geral, geral significa toda e qualquer coisa, certo? Geral. Então, propriedades gerais são aquelas que a gente pode observar em qualquer espécie de matéria. Por isso que é chamado de propriedade geral. Já as propriedades específicas
São propriedades aí peculiares de cada substância, né? Peculiares de cada substância pura. Como o nome já está dizendo, é uma especificidade de determinado grupo. Já as propriedades gerais é toda e qualquer substância. Então vamos ver as propriedades gerais. A primeira propriedade é a inércia. Imagine você dentro de um busão aqui. Você está em pé aqui. E esse ônibus ele dá uma freada brusca. O que acontece com você? Você vai um pouco para frente. Por que isso acontece? É justamente pela inércia. Por quê? Uma matéria, ela sempre apresenta a tendência de manter o seu estado. Ou seja, se estiver em repouso, tende a ficar em repouso. Se estiver em movimento, como no caso desse exemplo que eu dei aqui, você dentro de um ônibus, você está em movimento, a tendência é que você fique quê? Em movimento, porque o ônibus freia, você não quer ficar em movimento ainda. Por isso que você vai lá na frente dar um beijo no motorista e depois volta. Certo? Então essa é a primeira propriedade geral. A segunda propriedade é a massa. Fisicamente, massa ela é uma grandeza que indica a medida da inércia ou a resistência do corpo. Isso aqui em relação física. Mas genericamente a gente pode dizer que massa é a quantidade de partículas existentes em uma matéria. Então fisicamente tem aquele conceito mais bem elaborado, né? Mas de modo geral a gente pode dizer que massa é a quantidade de partículas existentes em uma matéria. É muito importante que você entenda quando alguém te pergunte aqui, ei, qual é o teu peso? Aí você diz, eu peso aí 60 quilogramas. Está errado. Está errado. Por que está errado? Porque peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então você tem que multiplicar a sua massa por 10 para você achar seu peso. Então certo que a pessoa pergunte para você qual é a sua massa. Aí sim, você vai dizer que é 60 quilos. Beleza? Então a quantidade de partículas existente em você que é uma matéria. Aí gera a questão da massa. Volume. O que é volume? Volume, aí você lembra logo do tanque cheio de água, né? Então volume na verdade é o espaço que uma matéria ocupa independente do seu estado físico. Esse é o volume. Tem volume sólido? Tem volume. Tem volume líquido? Tem volume. Tem volume gasoso? Tem volume. Uma outra característica importante, impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? Duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço. Isso aqui é batido, muito batido. Você está aqui e tem uma pessoa que quer ficar no seu lugar. Ou você sai daqui, ou você não deixa ela ficar no seu lugar, né? Ou você cria uma resistência. Porque esse mesmo lugar aqui não pode ser ocupado por você e pelo seu amigo. Ou você sai e ele fica, ou você emite uma resistência para que ele não fique no seu lugar. Então, genericamente eu posso dizer que impenetrabilidade, duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Imagina quando tua mãe manda tu encher garrafa de litro de água, né? A tua garrafa PET lá do interior, encher lá na torneira, voltar lá no congelador. Quando tu enche a garrafa de água, o líquido fica lá. Para o líquido ficar lá é necessário que o ar saia, certo? Ou seja, não pode ficar duas matérias no mesmo lugar e ao mesmo tempo. A não ser em filme de ficção científica. Elasticidade. Ixi. Elasticidade é um negócio bem legal, né? Quando você está novo tem bastante elasticidade, mas depois, com certa idade, vai perdendo. Se é que você me entende. O que vem a ser elasticidade? É a característica que uma matéria tem de voltar... Meu WhatsApp aqui está dando interferência. Então, é a característica de uma matéria que ela tem a voltar ao seu estado coante. Ixi, que palavra bonita, seu estado coante. Ou seja, seu estado inicial. Isso é elasticidade. Mas isso tem que ter uma força. Vamos imaginar assim um balão. Você pressiona o balão, ele vai lá no fundo, depois você solta, ele volta ao seu estado inicial. Isso é elasticidade. Imagina um balão aí, e tu mete teu dedão aqui no balão, ele vai um pouco para dentro, quando você tira o dedo, ele volta ao estado normal. Divisibilidade. O que vem a ser divisibilidade? É a capacidade que a matéria tem de ser dividida inúmeras vezes, sem deixar de ser o que ela é.
Ou seja, não há modificação de sua composição química. Beleza, galera? Vamos imaginar aí um pedaço de sabão. Corta o sabão. É um pedaço de sabão, não deixou de ser sabão. Pega um pão e corta o pão. Continua sendo um pedaço de um pão, certo? Não deixou de ser pão, mas você pode dividir. E agora vamos para as propriedades específicas. Como o nome já está dizendo, tem especificidades. Quais sejam? Eu tenho as propriedades físicas, as propriedades organolépticas, as propriedades químicas e as propriedades funcionais. Vamos iniciar com as propriedades físicas. A primeira propriedade física é o ponto de fusão. O que significa ponto de fusão? Você se lembra o que é fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E o que é o ponto de fusão? Vai ser a temperatura, claro, sob pressão constante, em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, o ponto de fusão é 0 graus Celsius. Ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a mesma coisa, só que muda o sentido no caso. É a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o gasoso. Ponto de liquefação. Aqui já é a temperatura em que o estado passa do estado gasoso para o estado líquido. Isso quando a substância é um gás. Se a substância for um vapor, a gente vai chamar isso aqui de ponto de condensação, certo? Leva isso para a prova. Ponto de solidificação. Você se lembra o que é solidificação? É a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, nada mais é que a temperatura. Isso tudo aqui, pessoal, é sob pressão constante, em que a substância passa do estado líquido para o estado sólido. E o que é agora a solubilidade? Solubilidade é a característica em que uma substância tem capacidade de dissolver a outra. Exemplo, a água ela tem capacidade de dissolver aí o cloreto de sódio, NaCl, certo? Então, essa é uma característica da água. A solubilidade consegue aí dissolver o cloreto de sódio. Então, por isso o cloreto de sódio é solúvel em água. Vale ressaltar aqui, vale dizer que a quantidade de soluto, o que é soluto? É o que vai ser dissolvido. Solvente é o que dissolve. Então, a quantidade de soluto e a temperatura são fatores aí que podem influenciar na questão da solubilidade. A gente vai ver isso aí mais para frente. Densidade. O que vem a ser densidade? Densidade vai ser a relação da massa sobre o volume. Tenacidade. O que é tenaz? Isso aqui é uma capacidade muito interessante. É a capacidade de resistência, né? A capacidade de resistir a um impacto com outra matéria. Se eu pego uma baladeira, coloco uma pedra de arrecife e lanço bem na janela do meu vizinho que é de vidro, o vidro vai quebrar. Por quê? Porque a pedra é mais tenaz do que o vidro. Ixi, que coisa linda, tenaz. Dureza. Eita, dureza. O que é dureza? Dureza. É a capacidade de uma matéria poder riscar a outra. Interessante essa questão aqui. Eu tenho um papel e eu tenho um lápis. Quem risca a outra aqui? O lápis risca o papel ou o papel risca o lápis? O papel risca o lápis, porque o lápis é que está se desgastando. A mesma coisa é o quadro com o giz. O giz é que está sendo riscado. Então essa é a questão da dureza. É a capacidade de uma matéria apresenta de riscar a outra. Vamos para as propriedades funcionais. O que são essas propriedades funcionais? Às vezes, isso aqui vem um tópico separado, conforme o livro, né? Aí vem assim, propriedades gerais, propriedades específicas, propriedades funcionais. Aqui eu coloquei dentro de propriedades especiais. Então, o que são propriedades funcionais? São propriedades comuns a certos grupos aí de substâncias. Por exemplo, os ácidos aí têm propriedades aí semelhantes, né? As bases aí têm propriedades semelhantes. Exemplo de um ácido, HCl, H2SO4, ácido sulfúrico, base.
hidróxido de sódio, sal, cloreto de sódio. Então tem propriedades semelhantes. Óxidos. A água é um tipo de óxido, certo? A gente vai ver isso aqui em funções inorgânicas. Lá na nossa praticamente última aula a gente vai ver sobre funções inorgânicas. Então são propriedades aí de determinados grupos aí, de determinados grupos de substâncias. Organolépticas. Aqui a gente está falando aqui de órgão, né? Órgão. Propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas é muito tranquilo. São propriedades aí, ou seja, é a característica que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos 5 sentidos. Por exemplo, o paladar. Quando a gente ingere cloreto de sódio, sentimos o quê? O sabor sal preso. Sal preso não, salgado. A audição, o som produzido pelo bife sendo frito em uma panela, a gente consegue ouvir. O tato, quando a gente consegue sentir ali o estado de agregação, se é sólido, líquido, gasoso, né? Visão, quando a luz é percebida a partir da explosão de fogo de artifício. Então, essa questão aqui estimula a questão dos 5 sentidos. Sempre que você vê aí uma questão de visão, audição, paladar, nós estamos falando aqui de propriedades organolépticas. Pode cair na tua prova também propriedades intensivas e propriedades extensivas. Qual é a diferença das duas? As propriedades intensivas são aquelas que não dependem da massa da amostra. Já a extensiva depende. Me dá um exemplo de propriedades intensivas. A temperatura. Se a gente tem uma solução, independente da quantidade, a temperatura vai ser a mesma. Se tiver só um pouquinho, ou um pouco mais, a temperatura é a mesma. Agora um exemplo de extensiva. Ela depende da massa da amostra. Me dá um exemplo disso aí. O volume. O volume é um exemplo de propriedade extensiva. Por exemplo, um saco que tem aí 2 kg de farinha e um saco que tenha 5 kg de farinha. Quem ocupa um espaço maior? E quem possui maior massa? Obviamente quem é que tem o maior volume, né? Depende aí da massa diretamente. Então o volume ele depende da massa, né? Quanto mais a massa tem, maior o volume é ocupado, tem o maior volume. Certo? Isso aqui pode cair na tua prova. A densidade, ela pode ser proveniente aí de uma propriedade extensiva, ela na verdade é uma propriedade intensiva. A densidade é a relação de massa com volume. Por quê? Porque não depende da variação da massa. Um cubo de gelo, um cubinho de gelo, tem 0,2 gramas, ó, a densidade dele é essa aqui. E um iceberg tem a mesma densidade, viu? Não depende da massa. Agora vamos ver as questões aí que caíram nos concursos anteriores dessa mesma prova que você vai fazer. Veja como é tranquilo sobre esse assunto. Vamos lá. As propriedades das matérias podem ser classificadas em gerais ou específicas. Isso nós já sabemos o que são. Se você ainda não entendeu, volta o vídeo, leia o material que está aqui na descrição do vídeo, baixe o material, leia com atenção, beleza? E você vai detonar, tenho certeza. Gerais ou específicas, intensivas ou extensivas, viu? Nós falamos isso aqui por último. Assinale a opção que relaciona corretamente o tipo de propriedade com a sua respectiva aplicação. A massa ou o volume de um corpo são propriedades gerais da matéria. Perfeito. Nós vimos isso aqui. Toda matéria tem massa e tem volume. E até o conceito de matéria. Tem massa e ocupa lugar no espaço. Beleza? Então essa é a alternativa correta. Não tem nem o que discutir. Segunda. Qual das seguintes propriedades não? Sempre que tiver não, você circula na sua prova. Circula. Não representa uma característica dos líquidos. Aqui ó, é letra A, aqui é letra B, aqui é letra C, aqui é letra D e aqui é letra E, viu? Ficou errado aqui no slide. Os líquidos, né? Podem fluir? Podem. Os líquidos são fluidos. Perfeito. Apresenta massa definida? Sim, apresenta massa definida. B. Apresenta formato definido? Aí bem que está o X da questão. Por quê? No estado líquido, a forma que o líquido toma
É a forma de ser o recipiente, então não é definida. Se você coloca o líquido dentro de um copo, ele vai ter a forma do copo. Se você coloca dentro de um prato, vai ter a forma do prato. Então o gabarito aqui é a letra C. Então a tabela apresenta os pontos de fusão e os de ebulição das substâncias A, B, C e D. Admitindo que a pressão e temperatura ambiente sejam respectivamente 1 atm e 30 graus Celsius, é correto afirmar que... Então primeiro vamos colocar os pontos aqui de fusão e de ebulição da substância A. Então qual é o ponto de fusão? É 15. Qual é o ponto de ebulição? 90. Aqui é sólido, líquido e gasoso. GLS, gay, lésbica, sapatão. Não, é gasoso, líquido e sólido. Vamos o outro aqui. O B. 40, 120. Gasoso, líquido e sólido. O C, menos 60 graus e 10 graus. Gasoso, líquido e sólido. Vamos ver a outra aqui, a D. 0 e 100. Gay, lésbica e sapatão. Aqui é A, B, C e D. Assim que a gente resolve esse tipo de questão. Agora vamos analisar aqui. Vamos olhar para a temperatura, né? 30 graus. Beleza, olha para cá. 15 e 90. Então o 30 está por aqui. Então a substância A está no estado líquido. Vamos para B. É 30, né? Então 30 está aqui abaixo. Está abaixo do 40. Então a B está no estado sólido. Vamos ver a C. O 30 está acima do 10. Então está no estado gasoso. E o D, o 30 está aqui, né? Então o D está no estado líquido. Então é muito fácil de você resolver. Você faz a retazinha, coloca GLS, coloca o ponto de fusão embaixo, o ponto de ebulição em cima. Pronto, é só analisar. Agora vamos para as alternativas. A substância B está no estado gasoso? Não. Está no estado o quê? Sólido. A substância D está... A substância D está no estado líquido? Aqui é estado. Está. Ok, vamos ver as outras alternativas. As substâncias A e C estão no estado líquido? A e C. A está no estado líquido, mas C está no estado gasoso, então não é. As substâncias A e D estão no estado líquido? A está e D também. Então isso aqui também está certo. As substâncias B e C estão no estado gasoso? B está no sólido, C está no gasoso, então está errado. Então, a mais certa aqui é a letra D de dado. Então, eu acabei de ver a questão da prova lá, eu acabei digitando errado aqui. Aí você faz essa correção também no material aí. Aqui não é líquido, viu? Aqui é sólido. Porque se fosse líquido, ia ter duas respostas certas, tanto a D quanto a B. Mas no caso aqui é somente a D o gabarito certo. Aqui não é líquido, é sólido. Então, a substância D está no estado sólido? Não, está no estado líquido. Certo? E eu acabei colocando líquido aqui. Aí acabou tendo duas alternativas certas. Então a alternativa correta mesmo aqui é a letra D de dado. Então você resolve esse tipo de questão dessa forma aí. Quarta questão. Abaixo, na coluna da esquerda,
temos algumas propriedades gerais da matéria. E na coluna da direita, algumas situações relacionadas a essas propriedades. Então vamos lá. A primeira propriedade a gente viu impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? Duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Elasticidade é a capacidade daquela matéria voltar ao seu estado inicial quando for aplicada ali uma pressão, então ter alguma resistência para com ela. Divisibilidade é a característica de matérias, na verdade, poderem ser divididas e não perder sua essência, não deixar de ser a matéria que era antes. Inércia, nós já sabemos, um corpo em repouso tende a ficar em repouso, em movimento tende a ficar em movimento. Compressibilidade, nós não vimos na aula, mas é a característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que estava ocupando quando submetidas a uma força externa, ou uma pressão. Um exemplo, quando tu pega uma seringa e começa a empurrar o gás em seu interior, com o êmbolo ali. Então ele começa a se comprimir, beleza? A diminuir o espaço que estava ocupando. Isso é compressibilidade. A gente tem que relacionar aqui, vamos lá. Impenetrabilidade, um prego enfiando numa parede para dependurar um quadro. O prego fura a parede tem que ceder um pouco para que o prego ocupe aquele espaço. Então, a parede tem que ceder. Se ela não ceder, o prego não vai conseguir entrar na parede. Então, aqui é o item 2. Se é o item 2, você já elimina a letra A, já elimina a letra B, já elimina a letra C. Olha aí, você já vai ficar entre duas questões só. Então, eu nem preciso saber todas as características, você resolver uma questão desse tipo. Vamos ver aí. Divisibilidade. Frutas trituradas no liquidificador na preparação de um suco. Ela não vai deixar de ser fruta, não vai deixar de ter a mesma essência, né? Então aqui é divisibilidade. Frutas trituradas é divisibilidade. Então aqui é 3. 3. Então se tu tem 2, tu pulou 1 e veio para 3, então o gabarito só pode ser letra E. Frutas trituradas. Qual é o outro? Passageiro caindo dentro de um ônibus porque freou bruscamente. Isso aqui é o quê? Justamente inércia. Então 2, tracinho porque não tem, 3, 1 e não tenho a outra. Então o gabarito é letra E de elefante. Questão muito simples, muito tranquila. A quinta e a última desta primeira aula. Leia o seguinte adágio: 2 pés não cabem em um só sapato. 2 pés não cabem em um sapato. O adágio pode ser relacionado a uma propriedade geral da matéria denominada, aqui é a letra A, aqui é a letra B, aqui é a letra C, aqui é a letra D, aqui é a letra E. Qual é o nome? Impenetrabilidade. Duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Pessoal, essa é a primeira aula, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquele gostei maroto aí. Se ainda não está inscrito, não sei por que não está inscrito ainda, se inscreve, baixa o material, corrige aquele erro lá da questão que acabou ficando errado. E até a próxima videoaula. Segue nas redes sociais. Falou!